eu quero falar sobre o poder da autoridade espiritual. Algumas semanas atrás eu preguei sobre, em uma quarta-feira, o poder do discernimento espiritual. Coragem você a checar essa mensagem. Eu amo princípios. Um dos meus chamamentos assim, um dos meus chamados em Deus é ensinar. E professor gosta de princípios, porque os princípios, eles constroem algo maior. Quando você vai aprender matemática, você não começa lá na equação de Bhaskara, você começa, primeiro estudando o básico, os binômios e etc. Então, você vai construindo os princípios, para então você chegar em algo mais complexo. E eu amo compartilhar sobre princípios, porque os princípios de Deus, os princípios fundantes de Deus para a nossa vida, eles é que nos dão solidez, eles é que norteiam o que Deus quer fazer na nossa história. E hoje eu quero falar sobre um desses princípios, a autoridade espiritual. O poder da autoridade espiritual. Eu leio com você um versículo, apenas para a gente introduzir. Lucas capítulo 10, versículo 19. Palavras de Jesus. Você pode ler na sua Bíblia ou acompanhar na projeção. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Eu lhes dei autoridade. Palavras de Jesus para os seus discípulos. Autoridade. O que é que significa autoridade? Por esses dias eu cruzei com uma definição que eu achei precisa demais sobre a autoridade. A autoridade é você recuperar a autoria. A autoridade é você ter a autoria, a prerrogativa de ser o autor em suas mãos. O que é você ter autoridade espiritual? É você ser o autor da sua história, guiado pelo Espírito Santo de Deus. É você deixar de ser um refém de forças e poderes e se tornar a pessoa que define o rumo, que define o desfecho da sua caminhada. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que Deus criou o ser humano para esse lugar, para um lugar de autoria, para um lugar de ser autor da sua história. Quando Deus ele fez o mundo, Ele criou todas as coisas, olha que interessante, mas Deus criou tudo assim, incompleto, algo faltava. Por exemplo, Deus criou as florestas, Deus não criou uma mesinha de madeira, Deus criou as florestas. Quem transformaria árvore em mesa é o homem, quem está entendendo? Então Deus criou a matéria-prima, mas quem organizaria a criação? Quem colocaria em ordem tudo que foi criado? Foi o homem. Por isso que quando Deus cria o ser humano, Gênesis 1, versículo 27 e 28, a Bíblia diz assim que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se. E ele continua, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. O homem foi criado para esse lugar de autoridade, ele que deveria dar nome aos animais, ele que deveria organizar a criação, ele que deveria dominar sobre tudo que existia. Gênesis capítulo 2, verso 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O jardim foi criado por Deus, mas quem cultivaria, quem organizaria, quem levaria o jardim à sua plenitude é o homem. Deus deu ao ser humano esse lugar de autoria. A criação
foi algo que Deus, com a palavra da sua boca, fez existir, mas haveria uma beleza que a ação humana imprimiria na criação. Deus fez o homem, olha que lindo, Deus fez o homem, coautor com ele, de tudo que ele estava fazendo. O homem perde esse lugar de autoria, por causa do pecado. Quando ele cede para o diabo em Gênesis 3, quando ele transgride o mandamento de Deus, ele perde essa autoridade. Ele dá ao inimigo esse lugar. E é por isso que desde Gênesis capítulo 3, a história do homem não é mais ele nesse lugar de autor, mas sim ele no lugar de vítima de si mesmo, de vítima do diabo, de vítima das dores, dos traumas, das feridas, dos vícios, preso nas suas compulsões. Ele não define mais o seu rumo, ele não tem mais esse lugar de ser autor da sua própria história, perdeu a autonomia, não é mais dono do próprio caminho. Escute, eu sei que eu prego hoje para pessoas aqui nesse lugar que deixaram de ser donos do próprio caminho, que perderam a autoria em suas vidas. E prego também para outras pessoas, que até que você, assim, está com as rédeas nas mãos, mas talvez ainda não tenha se apropriado plenamente desse lugar de autoridade que Deus tem para você. Uma das maiores bênçãos da salvação em Jesus é recuperar essa autoridade espiritual. A autoridade que o primeiro Adão perdeu no Éden, Jesus Cristo na cruz do Calvário resgata para nós. E por isso ele pode dizer para os seus discípulos: eu vos dou autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões. A mesma serpente que roubou do homem com a sua proposta maligna em Gênesis 3. A autoridade dele, agora Jesus está dizendo: eu vou inverter essa ordem na tua vida. Aquilo que tenta te subjugar, você é que vai dominar. Aquilo que tenta te colocar embaixo, você é que estará acima. É essa a palavra de Jesus para os discípulos. E a autoridade, escute bem, a autoridade espiritual é algo extraordinário, quando nós vivemos conscientes dela. Quem tem consciência da autoridade espiritual que Deus, que Jesus, o nosso Senhor, colocou sobre nós, vive em um outro nível de confiança, vive em um outro nível de ousadia, vive em um outro nível de convicção, certeza. E que coisa importante é convicção na nossa caminhada de fé. Convicção. É você fazer a sua história com a convicção de que o Espírito do Senhor está sobre mim. Há uma unção de Deus sobre a minha vida, há uma graça de Deus sobre a minha vida. Eu estou autorizado por Deus a tirar do meu caminho tudo aquilo que tenta me impedir de viver os planos do Pai para a minha vida. Eu estou autorizado por Deus para jogar para longe de mim todo jugo. Eu estou autorizado por Deus para quebrar toda cadeia e toda prisão que me acorrenta, que me algema. Eu estou autorizado por Deus. Há uma convicção tremenda no coração de gente que sabe, que entende, que crê, que vive essa autoridade espiritual. E eu quero ler com você um texto que fala de Jesus demonstrando essa autoridade espiritual, vivendo com essa consciência da autoridade espiritual que tinha. Porque Jesus é o nosso exemplo, a gente precisa mirar nele, ele é a nossa referência. E o texto é Lucas capítulo 4, versículo de número 14 em diante. Veja que momento é esse na caminhada de Jesus. Lucas capítulo 4 é um episódio que se encontra no início do ministério de Jesus. Pegue isso. Jesus Cristo passou 30 anos no anonimato. 30 anos sem ninguém saber quem era Jesus de Nazaré. A não ser os mais próximos, lá de Nazaré, uma vilinha
com meia dúzia de gente, 30 anos escondido no oculto. E então, quando ele faz 30 anos, o Espírito Santo está no começo aí do Evangelho de Lucas, leva Jesus a ser batizado, e das águas do Jordão, ele é levado até o deserto, e no deserto, ele jejua 40 dias, é tentado e é aprovado, ele vence a tentação. E agora, voltando da sua tentação, Jesus ainda não fez milagres, Jesus ainda não fez nada do que estava para fazer, é o começo, voltando do deserto. Jesus então vive esse momento, em que ele vai entrar na sinagoga de Nazaré e pregar o seu primeiro sermão. Então aqui é um momento de transição, pegue isso aqui é um momento de transição na vida de Jesus. Jesus está transicionando do Jesus, filho de José, o carpinteiro, para assumir o seu lugar em Deus. Jesus, o Messias enviado por Deus. Esse momento aqui de Lucas capítulo 4, essa pregação dele, a primeira pregação do ministério dele, é ele mudando de lugar. Eu não cuido mais de fazer móveis. A partir de agora, eu vou curar enfermos, eu vou expulsar demônios, e eu vou pregar o reino de Deus. Tem uma mudança, gente, acontecendo. Jesus está prestes a ocupar o lugar que o Pai tinha para ele, o lugar para o qual o Pai o preparou por 30 anos naquele secreto, naquele anonimato. Mas para ocupar o lugar que o Pai tinha para ele, ele precisava de autoridade espiritual. Era fundamental que Jesus fosse cheio de autoridade espiritual. Sem autoridade espiritual, você não ocupa o lugar que Deus tem para você. E então Jesus vai, em Lucas 4, a partir do verso 14, se mostrar como essa pessoa que tinha total consciência da autoridade que ele tinha da parte de Deus. O texto diz assim: Jesus, ele voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ele ensinava nas sinagogas, todos o glorificavam. Aqui, Jesus está começando, está fazendo os seus primeiros milagres. Versículo 16, então ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado, ele entrou na sinagoga, como era o seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías, e desenrolando, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Ele me chamou para trazer de volta a vista aos cegos. Ele me chamou para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, sentou-se na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E todos falavam bem dele, estavam admirados das palavras de graça que saíam dos seus lábios. Contudo também perguntavam: não é este o filho de José? Porque eles só conheciam Jesus, o filho de José, e ele agora estava se apresentando como Jesus, o filho de... Ele estava ocupando o seu lugar. É claro que vocês não me citarão este provérbio: médico, cura a ti mesmo, faz aqui na tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. E ele continuou: em verdade lhes digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. E então, o texto encerra assim, versículo 28, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Eles se levantaram, já pensou? Antes do pastor encerrar o sermão, a congregação de pé se levantou, expulsaram-nos da cidade, o levaram até o topo de uma colina, empurraram Jesus até o topo de uma colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de lançá-lo precipício abaixo, ou seja, queriam matar Jesus. Jesus, porém, passou por entre eles e retirou-se. Foi ocupar o lugar que o Pai tinha para ele. Queridos,
esse texto aqui é um dos textos que melhor nos mostra a consciência que Jesus tinha de quem Ele era no Pai, da autoridade espiritual da qual Ele estava investido. E eu quero exatamente responder a uma pergunta: como fazemos para a gente crescer em autoridade espiritual? Eu quero olhar para cá, para Jesus. Pode ser assim? Então, olhando para Jesus, eu aprendo algumas coisas. Se você quer crescer em autoridade espiritual, primeiro, grave isso: forme uma bagagem com Deus. Diga comigo, eu preciso formar uma bagagem com Deus. Jesus, ele chega na sinagoga e ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, há uma unção sobre mim, há uma graça sobre mim. Eu sei o poder que está sobre a minha vida, e eu sei para quem Deus me chamou para alcançar, eu sei o meu propósito, sabe, ele está cheio de autoridade. Mas não começa assim, começa com: ele voltou para a Galileia no poder do Espírito. Voltou de onde? Voltou do deserto. Ele foi tentado durante 40 dias, ele foi provado durante 40 dias, ele jejuou durante 40 dias. O deserto foi uma mistura de provação e de busca. Enquanto Jesus buscava o Pai, o diabo tentava seduzi-lo. Enquanto Jesus buscava a face do Pai, o diabo colocava diante dele as suas propostas. O deserto foi uma mistura na vida de Jesus, de busca pelo Pai, de intimidade com Deus, e também de provações e tentações do inferno. E ele sai dali vitorioso. Ele passa por aquele processo, ele vence aquele processo, e processo vencido é uma patente alcançada. Eu quero falar para você, preste atenção em uma coisa: se você quer viver cheio de autoridade espiritual, então comece a ter bagagem com Deus, e comece também a olhar para a bagagem que você já tem. Olha para o depósito que você tem, olha para o lastro com Deus que você tem, olha para as experiências que você já tem com Deus, meu irmão. Você tem uma bagagem do céu. Olha, em nome de Jesus, olha para o que você já depositou em oração na presença de Deus, olha para aquilo que você já depositou em obediência na presença de Deus, olha para aquilo que você já semeou pelo reino de Deus, olha para tudo isso. Se você tem bagagem com Deus, então, meu irmão, levanta a cabeça e diz: eu tenho autoridade espiritual. Eu tenho autoridade espiritual. Quando Jesus, olha só, você vai entender o que eu estou pregando. Quando Jesus estava ali dizendo: o Espírito do Senhor me ungiu, o Espírito do Senhor me ungiu, há uma unção sobre mim. Esse texto de Isaías é sobre a minha pessoa. Esse texto de Isaías é uma profecia que se cumpre em mim. Talvez alguém olhou para ele, achou que ele era arrogante, achou que ele era prepotente, achou que ele estava se achando demais, mas talvez a pessoa não sabia a história que Jesus tinha com Deus. O Jesus que eles conheciam não era aquele Jesus. Para muitos deles estava aparecendo ali agora, mas Jesus já estava na presença do Pai há muito tempo. Ele já tinha uma construção com Deus. Você entende? Ele já tinha uma bagagem com Deus. E escuta uma coisa: existe um princípio na palavra de Deus, que é exatamente esse. Deus, meu irmão, há um memorial diante dele. Há um memorial diante dele. O que você vive na presença de Deus, o que você semeia para a glória de Deus, sabe? As suas lágrimas, o salmista diz, quando você chora em oração, os anjos colhem nos seus odres. Deus colhe, Deus registra, Deus anota. A Bíblia diz sobre Cornélio, um homem que fazia boas obras, e o anjo de Deus visitou ele, Atos 10, versículo 4, e disse assim: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus.
tinha um memorial diante de Deus, tinha um registro diante de Deus. Ei, meu irmão, os homens talvez esqueçam, Deus não esquece. Está registrado, a sua obediência a Deus está registrada, as suas renúncias por Deus estão registradas, as suas entregas a Deus estão registradas. Deus hoje está dizendo para você: eu vejo, eu anoto, eu registro, eu guardo, está comigo, está como memorial diante de mim, eu não me esqueci. Então, em nome de Jesus, levanta e age com autoridade espiritual. Gente que tem autoridade espiritual é gente que já matou leão, já matou urso no poder do Espírito Santo, e por isso pode enfrentar o gigante, dizendo: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu tenho autoridade, eu oro com autoridade, eu miro nesse gigante e eu tenho postura diante dele de autoridade, porque eu sei a bagagem que eu tenho com Deus. Eu sei a bagagem que eu tenho com Deus. A autoridade espiritual vem de ter bagagem com Deus. Então hoje Deus está dizendo assim: valorize a sua bagagem, valorize os seus processos comigo. Se você está enfrentando um tempo de deserto, saiba, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está esticando você, Deus está mexendo com você, mas nesse tempo aí você está formando bagagem com Deus. Faça como Jesus, se agarre ao Espírito Santo. Ele vai para o deserto cheio do Espírito Santo. Quem vai para o deserto cheio do Espírito Santo não morre no deserto, mas vai crescer nesse deserto. Você está fazendo bagagem com Deus, e essa bagagem só está te fazendo uma coisa: crescer em autoridade espiritual. Você, depois desse deserto, não vai enfrentar o diabo da mesma forma. Você, depois desse deserto, não vai olhar para os seus Golias da mesma forma. Depois desse deserto, você não vai olhar para certas lutas e batalhas da mesma forma. Não vai! Porque enquanto você está formando bagagem com Deus, tem algo chamado autoridade espiritual que está crescendo na sua vida. Entende? A gente às vezes acha que a autoridade espiritual, vou ganhar só no culto, eu levanto a minha mãozinha, Deus, me dá autoridade espiritual. Não, vai formar bagagem com Deus, vem da tua bagagem. Vem da história que você está escrevendo com Ele. Amém? Quem quer crescer em autoridade espiritual? Quem quer andar nessa confiança de que há uma unção sobre mim, há uma graça sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, o óleo de Deus está sobre a minha cabeça, a graça de Deus está sobre a minha cabeça. Deus não te fez para viver com espírito de temor, espírito de covardia, como Paulo disse a Timóteo. Ele te fez para você viver com esse espírito, com essa consciência de autoridade espiritual. Gente, quem quer crescer em autoridade espiritual? Então venha comigo aqui, bora aprender com Jesus. Bora olhar para o nosso exemplo, Jesus, amém? Segundo, tenha uma relação pessoal com as Escrituras. Jesus mandou o cara trazer a Bíblia, estou contextualizando. O cara trouxe, voluntário da produção trouxe, na sinagoga, ele abriu, ele leu, e ele disse: esse texto é sobre mim. Ninguém falou na sinagoga: é sobre você, Jesus, está falando sobre ti. Não, ninguém disse, ele mesmo disse, ele mesmo falou. Escuta uma coisa, se tem uma coisa que gera autoridade espiritual na tua vida, é quando você tem uma relação pessoal com a palavra. Quando tu abre a palavra e diz: isso daqui é sobre mim, é promessa para mim, é princípio para mim, é direção para mim.
Isso aqui sou eu, não é Davi contra Golias, sou eu contra o meu pecado. Não é Davi contra Golias, sou eu contra as tribulações que tentam afundar a minha fé. Isso daqui não são os discípulos em uma tempestade tentando o socorro de Jesus. Não sou eu sendo socorrido por Deus e tendo Ele aquietando os meus ventos quando nada mais consegue aquietar. Isso daqui é sobre mim, sou eu. Eu sou a Ruth que precisa recomeçar. Eu sou a Esté que precisa se posicionar. Eu sou Neemias que precisa trabalhar. Está sobre mim. Eu sou Pedro que precisa lançar de novo as minhas redes nas águas, porque Jesus mandou. Sou eu, é sobre mim, sou eu. É uma relação pessoal com a palavra. E por que essa relação pessoal com a palavra gera autoridade espiritual? Porque nada te gera mais autoridade do que você está andando sobre uma palavra de Deus. O que é que Jesus falou com convicção ali? Por que é que Jesus estava se movendo naquele lugar, mesmo depois a turma tentando jogar ele precipício abaixo? Mas por que ele estava cheio de convicção de quem ele era? Porque, meu amigo, não foi assim, o Zé da esquina que falou para ele, foi o próprio Deus na palavra. Ele tinha uma palavra de Deus, ele estava caminhando sobre uma palavra de Deus. E quando você se encher dessa palavra, eu preciso dizer isso para alguém: se você quer enfrentar lutas na sua vida, debaixo dessa autoridade, cheio da autoridade do Espírito Santo, meu irmão, se enche dessa palavra. Se você se encher dessa palavra, é outro nível de autoridade espiritual que você tem. Quem quer crescer em autoridade espiritual? Então anote aí, guarde aí. Terceiro, assuma a responsabilidade de ser solução. Olha isso. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas para que é que Ele está? Ele está sobre mim apenas para o meu bem, para o meu benefício. Ele está sobre mim para que eu fique aqui tendo arrepios e chorando, cantando louvores? Não. O Espírito do Senhor está sobre mim com um objetivo: eu preciso levar as boas novas aos pobres. Eu preciso proclamar liberdade aos presos. Eu preciso libertar os cativos. Tem alguém que precisa. Tem alguém que precisa de mim. Tem problemas para os quais eu sou a solução. Eu quero que você pegue isso daqui. Jesus estava dizendo: eu vejo esses problemas. Eu sei dos pobres. Eu sei dos cegos. Eu sei dos cativos. E eu sou parte da resposta. Eu sou parte da solução. Eu fui chamado para resolver isso. Eu vejo a fratura e eu sou chamado para ser o reparador dessa fratura. Olha para cá, se você quer crescer em autoridade espiritual, então no nome de Jesus, meu irmão, entenda, você é chamado por Deus para ser parte da solução dele, da cura dele. Chame a responsabilidade para você. Sabe, quando você vai crescer em autoridade espiritual, quando você entender, Deus te colocou dentro dessa casa bagunçada, dentro dessa família cheia de problemas, para você ser parte da solução. Deus te colocou dentro dessa empresa, dentro desse escritório, cheio de conflitos, para você ser parte da solução. Deus te colocou nessa roda de pessoas, para que você seja parte da cura. Ei, eu tenho essa palavra para alguém aqui: não fuja do problema. Não tema ser a resposta, não terceirize, não espere que outro faça, não é o outro. Deus levantou você, Deus colocou, foi você, você foi posicionado por Deus para fazer a diferença nesse lugar. Chame para você a responsabilidade. Mate no peito e diga: eu vou ser parte da solução. Mate no peito, meu irmão, e diga: eu vou resolver isso daqui. Sabe quem é que Deus unge? Deus unge gente que quer resolver. Deus unge pessoas que querem resolver. Eu vejo o problema e eu não vou ficar apenas reclamando e falando do problema. Eu vi o problema, se Deus me revelou, ou seja, se Deus abriu os meus olhos e me fez enxergar que tem algo de errado aqui, então é porque Deus me autorizou.
Se Deus revela é porque Ele está me autorizando. Você está entendendo, meu irmão? Você vai parar de falar de certos problemas e começar a dizer: Deus, eu sou parte da solução. A restauração do meu casamento começa comigo. Se o cônjuge não está querendo, começa comigo. Eu vou resolver esse negócio. Eu vou resolver dentro da minha casa. Eu vou ser parte da solução da minha família, parte da solução da minha casa. Eu não vou ficar assistindo o inferno fazendo a festa e destruindo a paz e a harmonia do meu lar. Eu tenho uma responsabilidade aqui. Senhor, conta comigo, porque eu vou resolver essa parada para a tua glória. Deus, meu irmão, Ele unge, ei Najib, Deus unge quem diz: pode contar comigo, Senhor, para resolver. Você está entendendo? Meu irmão, olha, igreja é um lugar que todo mundo vê os problemas, mas poucos querem. Está precisando disso, está faltando aquilo, lá no GC está assim, porque é o irmão, porque é o pastor fulano, porque é o culto, porque é o ministério. Deus derrama unção, Deus derrama autoridade para a gente que quer resolver, para a gente que diz: eu vou resolver esse negócio, eu vou resolver. Se você disser: Deus, eu vou resolver, eu vou ser parte da solução, eu vou parar de culpar A, de culpar B, eu vou parar de culpar, não, Senhor, eu vou resolver isso daqui. Deus vai derramar sobre a sua vida um outro nível de autoridade espiritual. Gente, Deus não unge pessoas, Deus não dá autoridade para pessoas ficarem gabando-se da autoridade que tem, gabando-se da unção que carregam. Não. A unção é sempre para alguma coisa, para. Jesus disse: o Espírito me ungiu para resolver algo, para colocar algo no lugar. Amém? Pois é. Então, resumo da história cate coisa para você resolver, que Deus vai catar jeito para ungir você e autorizar você. Falando assim no popular, amém? Gente, não espere salvadores humanos, não. Basta Jesus Cristo em sua vida. A autoridade espiritual. Quarto, a autoridade espiritual. Sabe como que ela cresce na nossa vida? Quem quer crescer em autoridade espiritual? Então grave isso. Quarto, entenda a urgência de algumas decisões. Eu acho lindo, Jesus, depois que lê o texto, versículo 21, ele se senta. Bora olhar para Jesus, amém? E Jesus diz assim: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus tinha um claro entendimento de que o tempo para o qual o Pai tinha ungido ele era hoje. Ele entra naquele lugar, lê aquele texto, diz: essa é a palavra, essa é a profecia, é sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, há uma unção sobre mim, há uma graça sobre mim, e é para hoje. Quer crescer em autoridade espiritual? Então entenda a urgência de algumas decisões. Deus não vai ungir procrastinadores. Para que Deus vai dar autoridade espiritual para uma pessoa que só quer agir depois? Deus vai dar autoridade espiritual para quem vai dizer assim: é hoje, Senhor, basta, chega. Hoje eu vou fazer algo, hoje eu vou me posicionar,
hoje eu vou colocar um ponto final nessa história. Hoje, Senhor, hoje, Senhor, hoje, Senhor. É gente que diz, é hoje, é agora, eu não vou mais adiar. Sabe, eu quero dizer para você, guarde essa palavra em seu coração. Se você está dizendo, Deus, é isso, eu não quero mais esses planos e projetos que o Senhor colocou em meu coração, anotados em um papel, eu quero colocá-los para frente, eu quero fazê-los acontecer. Aí você vai ver a autoridade espiritual na sua vida, você vai ver a unção de Deus sobre você, quando você entender que o tempo é hoje. Há uma urgência para algumas decisões, é hoje, meu irmão, é hoje. Escute, algumas conversas, elas precisam acontecer urgente. Algumas mudanças precisam acontecer urgentes. Alguns pecados precisam ser quebrados urgente. Urgente. Guarde isso, querido. Urgente, há uma urgência. É para tudo, pastor? Não, não é para tudo. É para certas coisas, você compreende? É para certas coisas. E a gente precisa compreender essa verdade. O tempo, gente, tempo é um recurso que uma vez perdido não dá para recuperar. Não há como. E o relógio está batendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. O tempo está passando, o tempo está fluindo. E o tempo que vai não volta, não volta, não volta. E Deus está dizendo, você está jogando para frente, está adiando, está colocando para depois posicionamentos que precisam ser feitos agora, 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 agora. Você precisa liberar esse perdão agora, conversar agora, procurar quem precisa agora. Você precisa colocar certas coisas nos eixos agora, agora, agora. Algumas mesas precisam, sabe, ser arrancadas da tua vida agora, meu irmão. Alianças precisam ser quebradas, outras precisam ser refeitas agora, hoje é o tempo, meu irmão, hoje. E se você disser, Deus, eu estou disposto a fazer hoje, a unção de Deus vem sobre você e a autoridade de Deus vem sobre a sua vida. Eu acho tão interessante um texto, Paulo escrevendo a Timóteo. Olha aí, vem comigo, 2 Timóteo capítulo 4. O apóstolo Paulo estava preso, prestes a ser sentenciado à morte. 2 Timóteo é a última carta que ele escreve. Aqui estão as últimas palavras que saíram da pena de Paulo. E ele diz assim, enviando uma mensagem de WhatsApp para o Timóteo. Timóteo, versículo 9, procure vir logo ao meu encontro. Em outras traduções, venha depressa. Venha depressa. Ele tinha uma urgência. Sabia que ia morrer. A vida estava chegando ao fim. Sabe, a linha de chegada ele ia cruzar daqui a pouco. Urgência. Sabe o que ele pede? Olha aí. Demas, amando o mundo, abandonou-me. Foi para Tessalônica. Crescente, ele foi para Galácia. O Tito para Dalmácia. Lucas está comigo. Traga Marcos com você. Ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Versículo 13. Quando você vier, vê logo, depressa, é urgente. E quando você vier, traga roupas finas, o meu prato preferido, a minha comida, assim, a preferida, a predileta, é isso que ele diz, não. Quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Trode, os meus livros e especialmente os meus pergaminhos. 3 coisas. Vem depressa, vem logo, meu tempo está acabando, e tem coisas que eu não posso deixar para depois, é agora, é hoje. E o que é urgente, Paulo? Traz a minha capa, porque aqui está frio para caramba. Meus livros, para manter a mente ativa. E os meus pergaminhos, porque enquanto eu tiver vida, eu usarei o meu fôlego para escrever e cumprir o meu chamado e abençoar as igrejas com o dom que Deus me deu.
É um homem que para ele o urgente era deixar algo eterno, o urgente era fazer algo para a glória de Deus, o urgente era semear algo que ficasse no coração das pessoas. Ei, meu irmão, escute uma coisa: há decisões que são urgentes, é urgente, é urgente, é urgente você viver o seu propósito de vida, é urgente. Não dá mais para a gente viver apenas para conseguir o sustento e pagar conta, não dá mais para a gente viver apenas olhando para o visível e o material, não dá mais. É urgente você viver para a glória de Deus, para os propósitos de Deus, viver a sua missão de vida, é urgente, é para agora. E se você disser Deus, é para hoje mesmo, conta comigo, há uma autoridade espiritual que vai ser derramada sobre a sua vida. Então eu quero deixar esse recado aqui claro. Se tem pessoas que hoje chegaram nesse culto e Deus pelo seu Espírito está movendo o coração e está dizendo: Deus, eu vou pegar a palavra desse pregador aí, vou tomá-la para mim, e é hoje, eu saio dessas portas de uma forma diferente da qual eu entrei. É hoje, coisas vão mudar de lugar, caminhos vão ser recalculados. Hoje, Senhor, hoje há uma autoridade que vai ser liberada sobre a sua vida. Há uma unção de Deus que vai vir sobre você, porque Deus unge pessoas que estão conscientes da urgência que algumas decisões têm. Hoje, tem uma história que fala sobre isso também. Quando Moisés, ele falou para Faraó das pragas que Deus enviaria ao Egito, uma das pragas foi a praga das rãs. Rãs cobriram todo o Egito, imagina aí, rãs cobrindo a cama, palácio de Faraó infestado. E o faraó mandou chamar Moisés e Arão, Êxodo 8, verso 9, e disse assim: olha, orem ao Senhor para que Ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então eu deixarei o povo ir e oferecerei sacrifício ao Senhor. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Moisés disse para Faraó: Faraó, tu que escolhe a hora que eu devo orar por ti e pelo Egito, para que as rãs desapareçam. Se fosse você, tinha dito o quê? Ora agora. Não sai nem dessa sala aqui sem orar, sim ou não? Mas olha o que a Bíblia diz, versículo 10. O faraó disse: amanhã. Dormiu mais uma noite com as rãs, ele e o Egito todo, sem motivo. O milagre que Deus podia ter feito naquela noite, Ele deixou para o dia seguinte. E Moisés falou: será como tu dizes. Você não quer amanhã? Então vai ser para depois mesmo. Ah, meu irmão, a autoridade espiritual é quando a gente, sabe, está cansado de dormir com as rãs e diz: Deus, hoje, essa praga cessa na minha vida. Hoje, Senhor, hoje há um ciclo que está sendo fechado e outro que está sendo iniciado. É hoje, Senhor, é hoje que eu estou colocando de volta as minhas mãos no arado do teu reino. É hoje, Senhor, é hoje, Senhor, ó Deus, que eu estou voltando a atender a tua voz e a tudo aquilo que o Senhor já me direcionou a fazer. É hoje. Aí vem uma autoridade de Deus. Você quer crescer em autoridade espiritual? Enquanto o louvor retorna, quero encerrar com isso aqui. Estou finalizando. Se você quer crescer em autoridade espiritual, não seja refém da aprovação de todos. O texto começa com Jesus sendo venerado e acaba com Jesus sendo expulso e tentaram até matá-lo. Jesus o que fez?
Nada, apenas retirou-se. No lugar em que eu não sou celebrado, a minha única atitude é me retirar. Jesus se retirou. Não queira ser consenso, não queira ser unanimidade, não dependa do aplauso de todos. Ouça o conselho de alguns, mas não dependa do aplauso de todos. Todos aprovavam Jesus carpinteiro, mas não queriam o Jesus Messias. Às vezes, quando você começa a manifestar a sua real identidade, a sua identidade em Deus, aqueles que antes te glorificavam, agora te querem longe. Em nome de Jesus, sabe, entenda essa verdade, meu irmão, não seja refém da aprovação de todos. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, Ele me ungiu. Ele me ungiu, eu sei, eu tenho convicção, a mão de Deus está sobre a minha vida. E se alguns aqui, se em Nazaré, não me querem, tudo bem, eu vou para Cafarnaum, eu vou para Betsaida, eu vou para Cesareia de Filipe, eu vou para os outros lugares, eu vou para Gadara, eu vou curar então ali, já que aqui eles não me querem, simples, eu só não vou deixar que eles roubem de mim a consciência de que sim, o Espírito do Senhor está sobre mim, sim, há uma unção sobre a minha vida, sim, eu estou autorizado por Deus, sim, há uma autoridade espiritual sobre a minha vida. A meia dúzia que é contra, que resiste, que faz comentáriozinhos pequenos, não vão roubar a consciência e a clareza e a convicção que eu tenho de que há uma autoridade do céu sobre mim. Enquanto as luzes se apagam, quero encerrar com isso. Por último, se você quer crescer em autoridade espiritual, dependa da fonte certa. Jesus, sabe por que ele entrou naquela sinagoga, naquele dia, tão cheio de autoridade espiritual? Porque o começo do texto é: ele retornou da Galileia no poder do Espírito Santo. Ele estava cheio do poder do Espírito Santo. Ele estava tomado pela presença do Espírito Santo. Esse mês agora que virá de novembro, nos Campus Sul, Campus Online, será o mês do Espírito Santo. A gente vai pregar aos domingos sobre o Espírito Santo. Nas quartas-feiras nós vamos ensinar sobre os dons do Espírito Santo, nós vamos falar sobre ele, mas por hora eu só quero dizer para você, meu irmão, a autoridade espiritual vem quando a gente entende que a fonte é o Espírito do Senhor. Se encha do Espírito do Senhor, estreite a sua comunhão com o Espírito do Senhor, busque ser mais cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, e você vai experimentar de uma nova autoridade espiritual. Ele é a tua fonte, Ele é a tua fonte.